Fala galera, vamos para mais uma resolução de atividades de física com o tema potência e energia elétrica. São 10 exercícios, explorando exatamente essa temática de potências de aparelhos, energia consumida e, em especial, energia elétrica. Vamos começar aqui com uma questão da UFGD. Um chuveiro elétrico multitemperaturas, quando alimentado por uma tensão de 220 volts, então vamos começar retirando informações aqui. Tensão DDP 220 volts possui potência dissipada que pode variar entre, então a potência pode variar de 2.000 a 5.500 watts, a depender da temperatura escolhida durante seu uso. Nesse caso, afirma-se que, então vamos para a primeira pergunta, máxima corrente. Quando eu penso em máxima corrente, nós precisaremos ligá-la à máxima potência, porque quanto maior a potência de funcionamento, maior é a corrente que estará passando pelo chuveiro. E de uma maneira bem simplesinha, potência é DDP vezes corrente. Se sabemos que a potência é de 5.500 watts, a DDP do chuveiro é 220, nós vamos calcular essa corrente máxima. Então, essa corrente máxima será 5.500 dividido por 220. Podemos cancelar o zero, 550 dividido por 22, a máxima corrente, então vamos identificar aqui, a máxima corrente que passa pelo chuveiro será de 25 ampere. 25 ampere nós encontramos na letra D e na letra E. Mas já temos aqui uma primeira informação. Só que o exercício também faz a pergunta: e a máxima resistência? Essa máxima resistência, ela está associada a menor potência de funcionamento. Por quê? Quanto maior a resistência, maior a dificuldade para passar corrente, menos energia chega no chuveiro. E se determinarmos a máxima resistência, podemos pensar que potência é DDP ao quadrado dividido pela resistência. Então, 2.000 é igual a 220 ao quadrado dividido pela resistência. Invertendo aqui as posições, resistência será 220 ao quadrado, 48.400, dividido por 2.000. Podemos cortar dois zeros aqui. A resistência mínima, então 484 dividido por 20 será 24,2 ohms. Então 24,2, alternativa da letra D, trazendo as duas respostas corretas. Simplesinho. Questão de número 2 traz aqui um selo do Inmetro, relacionado a um condicionador de ar, ou ar-condicionado. A imagem representa um selo do Inmetro que indica o consumo de energia elétrica de um determinado aparelho condicionador de ar. Nós vamos mudar a página aqui, mas isso aqui nos interessa. Essa informação aqui, ela vai ser explorada pelo exercício. Sabendo que o Inmetro considera que o tempo de funcionamento dos condicionadores de ar durante um ano é de 2.000 horas, a potência, está aqui a pergunta, utilizada no cálculo do consumo de energia desse condicionador de ar foi aproximadamente. Potência é energia sobre tempo, ou se vocês preferirem, energia é potência vezes tempo. Então, se voltarmos aqui na informação,
Veja que a energia sugerida, né, para o consumo anual é de 708,4 kWh. Como a potência, todas as alternativas está em watt, então nós vamos tirar o quilo vale 10 a terceira, então 708,4 vezes 10 a terceira watt-hora. Essa é a energia. Se quisermos calcular a potência, então tanto faz a fórmula que nós vamos usar, eu vou começar por essa aqui. Essa potência vai ser a energia, 708,4 vezes 10 a terceira, dividido pelo tempo, 2.000 horas. 2.000 é 2 vezes 10 a terceira. Então, 708,4 vezes 10 a terceira, dividido por 2 vezes 10 a terceira. Posso cancelar as duas potências, 10 a terceira, dividindo 708 por 708,4, né? Dividido por 2, teremos 354,2 watt. Essa seria a potência. Veja que o exercício falou da potência aproximadamente. Então, aproximadamente, 354,2 corresponderia a 350 watts. Resolvido o exercício. Uma análise agora a partir das grandezas, né, para a gente verificar esse trabalho com potência e energia. Em uma estação elétrica, as pontas de um fio ôhmico, lembra que ele falar ôhmico significa que ele tem resistência elétrica constante. De resistividade R e comprimento L são submetidas a uma voltagem V, que faz passar por ele uma corrente I. Considerando essa situação, analise as asserções abaixo. Para uma dada corrente, a energia dissipada por intervalo de tempo é diretamente proporcional ao comprimento. Bom, antes da gente analisar se cresce na mesma proporção, lembrem do seguinte: maior resistência, menor potência de funcionamento. Quando eu aumento, se nós lembrarmos aqui da segunda lei de Ohm, resistência elétrica é resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Com maior comprimento tem maior resistência. Com maior resistência, menor corrente. Menor corrente, menor potência, menor energia. Então não tem como a energia ser diretamente proporcional ao comprimento. Aumentou o comprimento, aumentou a resistência, diminuiu a potência, diminuiu a energia. Então essa afirmação é falsa. 2. Para uma dada voltagem, a energia dissipada por intervalo de tempo é inversamente proporcional ao comprimento. Aí só vamos lembrar que como energia é potência vezes tempo, e que potência ddp ao quadrado sobre resistência, então a potência é inversamente proporcional à resistência, logo ela é inversamente proporcional ao comprimento. Então a energia realmente é inversamente proporcional ao comprimento. Tá? 2 está correto. 3. O produto da corrente pela voltagem é o mesmo para qualquer comprimento de L. Lembrem-se que produto da DDP, produto da corrente pela voltagem, isso é potência. Potência DDP vezes comprimento. DDP vezes corrente. Se eu mudo o comprimento, muda a resistência. Se eu mudo a resistência, muda a potência. Então, não tem como eu falar que o produto da corrente pela voltagem, quer dizer, a potência é a mesma para qualquer comprimento. Tá? A potência muda. E item 4. Para uma dada voltagem, a corrente é diretamente proporcional à resistividade.
Para uma determinada voltagem, pense que se eu tiver uma voltagem determinada, quando eu falar que a corrente é diretamente proporcional à resistividade, o que nós estamos falando aqui? Tá? Resistividade é proporcional à resistência. Muito bem. Se a resistividade é proporcional à resistência, então, quando maior a resistividade, maior a resistência. Quanto maior a resistência, DDP, resistência vezes corrente. Depois que nós temos, isolando aqui, né, a corrente, será DDP sobre resistência. Então, a corrente é inversamente proporcional à resistência. Resistividade proporcional à resistência. Corrente inversamente proporcional à resistência. Então, para uma mesma voltagem, a corrente não será diretamente proporcional à resistividade. Ela será inversamente proporcional à resistividade. Por quê? Aumentando a resistividade, aumenta a resistência. Aumentando a resistência, diminui a corrente. Então, por isso, não é diretamente proporcional. E só voltando aqui no item 3, né? Produto da corrente pela voltagem. É potência, tá? Ela não é o mesmo para qualquer comprimento, porque mudando-se o comprimento, nós teremos o aparelho, o fio é ômico, ele tem resistência constante. Mas se eu mudo o comprimento dele, vai mudar o valor da resistência. Por conta disso, tá, essa questão aqui, ela ficou sem alternativa. Seria necessário aqui que tivéssemos uma letra E, tá, que ele quer saber as asserções corretas. Asserções corretas foi apenas a 2. E como não teve, né, essa informação aqui, então essa é uma questão passível de ser anulada. Tá? No gabarito original lá da UFO, ele trazia, né, a 3 verdadeira aqui pelo fato do fio ser ômico. Mas o fio é ômico quer dizer que ele tem a mesma resistência independente da DDP. Só que se eu cortar um pedaço dele, se eu mudar o comprimento dele, obviamente, tá, o valor da resistência vai mudar. E nesse caso, mudou o valor da resistência, vai mudar o valor da potência elétrica, porque potência e resistência são inversamente proporcionais, que é o mesmo caso do item 1. Para uma dada corrente, certo? Para uma dada corrente, a energia dissipada por intervalo de tempo. O que é energia dissipada por intervalo de tempo? Energia por tempo é potência. É diretamente proporcional ao comprimento. Aí tem um detalhezinho aqui nessa item 1 que a gente pode questionar ela também, tá? Para uma dada corrente, se eu considero essa corrente constante, como se eu tivesse uma associação em série de resistores, então para uma mesma corrente, né, para uma dada corrente, aí nós temos uma relação que potência é resistência vezes corrente ao quadrado. Se analisarmos por esse aspecto, o item 1 passa a ser verdadeiro. Então olha aí a grande pegadinha da questão. Quando nós analisamos potência, resistência vezes corrente ao quadrado. Quando eu tenho, por exemplo, lâmpadas associadas em série, elas são percorridas por uma mesma corrente. Então, eu estou considerando que a corrente é constante. Então, para uma mesma corrente, por isso que essa expressão dada corrente, você vai pensar como uma corrente constante. Para uma mesma corrente, a potência é proporcional à resistência.
Quanto maior a resistência, maior a potência. Aumentando o comprimento, aumenta a resistência. Aumentando a resistência, aumenta a potência. Por esse aspecto, e aí se você considerar essa informação, que essa dada corrente significa uma corrente constante. Então, para uma determinada corrente constante, a energia dissipada por intervalo de tempo é diretamente proporcional ao comprimento. Aí essa afirmação se torna verdadeira e o item da letra A está correto. Então esse, eu tinha falado gabarito, letra A, tá? Porque ele está considerando não a 3, a 1 como verdadeira, tá? Então ele considera a 1 como verdadeira, mas é necessário que você entenda que esse para uma dada corrente é você considerar que numa corrente constante, a energia dissipada por intervalo de tempo é diretamente proporcional ao comprimento L, ou seja, o equivalente a uma associação em série de resistências, que aí ela é verdadeira e por isso letra A. Mas é uma questão que tem essa pegadinha aí para muitas vezes enganar. Na questão de número 4, um dado resistor ôhmico de resistência R, quando submetido a uma DDP V1, 5 volts, dissipa uma potência P1. Lembra que o resistor ôhmico é aquele de resistência constante. Se potência, então DDP V1 de 5 volts, potência P1. Se o mesmo resistor for submetido a uma DDP V2 de 10 volts, a potência P2 dissipada será P2. Considerando as informações, assinale a alternativa que relaciona P2 e P1. Lembrem-se que, como potência é DDP ao quadrado sobre resistência, substituindo P1 é igual a 5 ao quadrado sobre resistência. Então, P1 é igual a 25 sobre R. Se eu fizer a mesma análise para P2, DDP 10 ao quadrado sobre resistência, P2 seria 100 sobre R. Só por esse aspecto, você já poderia perceber que a potência P2 é 4 vezes P1. Se você não teve essa percepção, você pode fazer isso aqui, invertendo P e R. R é igual a 25 sobre P1. Se pegarmos esse valor de R e substituirmos aqui, P2 será 100 dividido por R. No lugar de R, 25 sobre P1. Conserve a primeira, 100, multiplique pelo inverso da segunda, P1 sobre 25. 100 dividido por 25 dá 4, ou seja, P2 é igual a 4 vezes P1. Esse é aquele tipo de exercício que, se a pessoa está com muita pressa, o dobro da DDP, o dobro da potência, acaba marcando errado. Então, porque a potência é proporcional ao quadrado da DDP, não simplesmente a DDP. Número 5. Uma pessoa comprou um chuveiro eletrônico e, lendo o manual de instrução do aparelho, encontrou as seguintes afirmações. Potência, consumo mensal. Quando fala mensal, nós vamos imaginar 30 dias de energia e tensão. Após alguns cálculos, essa pessoa concluiu que o autor do manual considerou que os usuários desse chuveiro tomariam em um mês de 30 dias banho que em um dia teria uma duração média de, como energia é potência vezes tempo, então ele está consumindo aqui 42 kg, 1000 watt-hora. Essa é a energia. 42.000 é igual a potência
que nós sabemos ali, né? Vamos substituir o valor da potência. A potência vale 7.000 vezes o tempo total. Lembra que esse tempo é o tempo em um mês. 42.000 dividido por 7.000 igual a tempo. Cortamos aqui zeros, 42 dividido por 7. O tempo de funcionamento do chuveiro no mês será de 6 horas. Regrinha de 3. Se em um mês, que são 30 dias, o chuveiro funciona durante 6 horas, em um dia apenas ele vai funcionar X. Produtos cruzados, 30x igual a 6. X é igual a 6 dividido por 30. Nós encontraríamos aqui 0,2 hora. Bom, essa seria uma resposta possível. Só que nós não temos 0,2 horas. O tempo está em minutos. Por isso, vamos passar 0,2 horas para minutos. Posso fazer regra de 3 ou apenas multiplicar por 60. Então, 0,2 vezes 60 serão 12 minutos de banho. Então, 12 minutos é o tempo estimado em um dia, conforme o exercício pediu. Letra C. Número 6. Lâmpadas de luz ultravioleta são indicadas para higienização e esterilização de objetos e ambientes em razão do seu potencial germinicida. Considere uma lâmpada UV de potência 100 watts, que funcione por 15 minutos durante o processo de esterilização. A energia elétrica consumida pela lâmpada nesse projeto. Observe que todas as alternativas, não temos letra E, estão em kWh. Então, esse é o detalhezinho a ser observado. Se energia é potência vezes tempo, energia 100 vezes 15 minutos. Opa! 1 hora, 60 minutos. Quantas horas? Correspondente a 15 minutos. 60x igual a 15. X é igual a 15 dividido por 60. Nesse caso, você poderia trabalhar com a fração, porém, a divisão aqui dá 0,25 hora. Então, eu posso já utilizar sem ser um valor aproximado. Energia será 25 watt-hora. Ah, mas a resposta está em quilowatt. Então, volta 3 casas para passar 0,025 kWh. Essa será a energia utilizada durante a esterilização. Apenas aplicação e transformação de unidades. Questão de número 7. Uma lanterna é composta por certo número de LEDs idênticos associados em paralelos e ligados a uma bateria ideal de força eletromotriz 3 volts. A lanterna tem 2 níveis de iluminação, um em que são acesos 4 LEDs e outros que são acesos todos os LEDs. Quando 4 LEDs estão acesos, a intensidade de corrente elétrica que atravessa a bateria é 80 mA. Então vamos fazer aqui algumas anotações. Com 4 LEDs, nós teríamos uma DDP de 3 volts e uma corrente de 80 miliampere, ou seja, 80 vezes 10 a menos 3 ampere. Com isso, nós poderíamos facilmente descobrir a resistência de cada LED, ou a potência emitida por cada LED. Continuando a leitura. Quando todos estão acesos, então, outra informação aqui, se todos os LEDs estiverem acesos,
a potência total dissipada pelos LEDs é 0,6 watts. Lembre-se que a DDP da bateria não muda, ela continua funcionando com 3 volts. E ele quer saber quantos LEDs. Então, a maneira mais fácil é já trabalharmos com a ideia de potência. Porque se potência é DDP vezes corrente, potência com 4 LEDs será DDP 3 multiplicado pela corrente 80 vezes 10 a menos 3, vai dar 240 vezes 10 a menos 3, ou 0,24 watts. A partir daí, nós podemos fazer uma regra de 3. Se 4 LEDs funcionam junto com 0,24 watts, quantos LEDs para 0,60 watts? Então, a pergunta que o exercício pede é exatamente essa relação. Se com apenas 4 LEDs nós descobrimos que ele estaria trabalhando com uma potência de 0,24 watts, se ele tiver com todos os LEDs funcionando, né? Porque ele falou, quando todos os LEDs, a potência total dissipada pelos LEDs é 0,6 watts, 0,60 ou 0,6. Só que aí nós vamos perceber que isso aqui vai dar um número decimal, né? O que significa isso? Então, só retomando aí as informações, quando nós calculamos inicialmente, né, que os 4 LEDs, né, estão acesos e a intensidade da corrente elétrica que atravessa a bateria é 80 mA, então nós teremos que essa corrente, né, ela vai ser o correspondente à corrente total. Um outro detalhe é que ele falou que os LEDs estão ligados em paralelo, então cada um consome uma corrente específica. E quando todos estão acesos, a potência total dissipada pelos LEDs. Então aqui nós estaríamos considerando, né, todos os LEDs juntos. Então, se todos os LEDs juntos vão dissipar essa potência, seriam necessários, né? Quantos LEDs? Eles estariam funcionando com 2,5 vezes a quantidade. Se nós formos resolvendo aqui, então 2,5 vezes 4 vai dar 10, ou se eu resolver aqui a regra de 3, 0 multiplicando cruzado, 0,24x é igual a 4 vezes 0,6, que vai dar 2,4. Então, x será 2,4 dividido por 0,24. Então, ele vai ter uma quantidade 2,5 vezes a mais de LED. 2,5 vezes 4, né? Que é o mesmo resultado que nós temos aqui. A lanterna passa a funcionar com 10 LEDs, letra A. Questão de número 8. No ano passado, o Conselho de Programas de Parcerias e Investimento Tocantins decidiu dar início ao projeto do uso de energia solar em órgãos públicos. No caso específico da Secretaria Estadual de Educação, Juventude e Esporte, SEDUC. O custo total estimado, com gasto de energia, 11 milhões. A intenção dessa secretaria é instalar placas fotovoltaicas capazes de gerar 40 kWh de energia por mês. Cada placa vai gerar essa energia no telhado do refeitório da escola. Sabendo que a SEDUC possui 500 escolas em funcionamento, que o preço do quilowatt-hora pago à companhia de energia elétrica é 80 centavos, o tempo necessário para que as placas possam economizar o valor do gasto anual será de aproximadamente
Então vamos lá, o gasto é 11 milhões. A intenção é 60 placas. Então vamos lá. Quantas placas serão instaladas? Possuem 500 escolas. É o número de placas. Número de placas. Então, 500 escolas. Cada escola receberá, melhor dizendo, né, a intenção da secretaria é instalar 60 placas voltaicas, né, no refeitório de cada escola. Então, 500 vezes 60, ela receberá 30 mil placas. Ah, mas qual a energia que será gerada por essas placas? Então, nós teremos 30 mil placas gerando 40 kWh por mês durante 12 meses. Ah, por que eu estou multiplicando por 12 meses? Porque o gasto que ele tinha nos dado era um gasto de 11 milhões no ano. Então, pense, 30 mil placas geram 40 kWh por mês e durante 12 meses. Então, por isso, nós estamos multiplicando todos esses valores. Então, 30 mil vezes 40, 30 mil vezes 40, que vai dar 1.200.000, né? 30 mil vezes 40 vezes 12. Então, a energia gerada ao final do ano será de 14 milhões e 400 mil watt-hora. Essa é a energia gerada. Qual será a economia? Então serão 14 milhões e 400 mil watt-hora multiplicado por 80 centavos, que é o preço do quilowatt-hora. Então, multiplicado por 80 centavos, essa escola economizaria em um ano 11 milhões 520 mil reais. Então veja que ao final do ano ela economizará mais que o gasto. Então, se nós vamos calcular, porque ele pede exatamente o tempo. Então, eu posso achar um tempo aproximado em meses. Se em 12 meses economiza-se 11 milhões 520 mil, quantos meses para economizar exatos 11 milhões? Eu poderia, antes fazer a regra de 3, cancelar aqui, teríamos 1.152x igual a 1.100 vezes 12, que é 13.200. X 13.200 dividido por 1.152. E aí eu estou analisando esse valor para descobrir a quantidade de meses. Veja que vai dar 11,45 aproximadamente meses. Então, vão ser mais que 11 meses, né? Menos que 12 meses. Então, uma resposta que seria, né, como ele pediu aqui, aproximadamente, nós poderíamos responder aqui, aproximadamente 11 meses e meio, 11,5 meses. Seria uma resposta, né, aceitável aqui, devido o valor, né, ser um valor
bem elevado aqui, mas nós poderíamos estar dando esse resultado aqui de aproximadamente 11,5 meses. Ela é uma questão adaptada porque originalmente ela tinha alternativas, né? Assim como essa questão de número 9, que é uma questão do Enem. Carros elétricos estão cada vez mais baratos, no entanto, órgãos governamentais e a indústria se preocupam com o tempo de recarga da bateria, que é muito mais lento quando comparado ao tempo para encher o tanque. Portanto, usuários do transporte individual precisam se conscientizar dos ganhos ambientais dessa mudança e planejar com antecedência seus percursos, pensando em pausas necessárias para recargas. Após realizar um percurso de 110 km, o motorista pretende recarregar a bateria de seu carro elétrico e aí, olha só o desempenho, ele carrega, né? Ele consome, melhor dizendo, o correspondente a 1 kWh para percorrer 5 km. Então essa informação aqui é como se nós estivéssemos falando que para que ele percorra exatamente um percurso de 5 km, ele está consumindo 1 kWh. Se ele percorreu 110 km, qual energia que ele consumiu? Então, 5 vezes a energia igual a 110. A energia será 110 dividido por 5. Ele consumiu uma energia de 22 kWh. Então, essa foi a energia que ele consumiu nesse percurso de 110 km. Usando um carregador ideal que opera numa tensão de 220 volts, então agora a segunda parte, com uma DDP de 220 volts, percorrido por uma corrente de 20 A. Quantas horas são necessárias? Então, com essas duas informações, eu poderia calcular a potência do carregador, que é DDP vezes corrente, 220 vezes 20. Nós temos que a potência será de 4.400 watt, ou 4,4 kW. Como potência é energia vezes tempo, então com a potência de 4,4, ele... Olha, a gente trocando... gente não, né? Eu trocando a fórmula aqui como energia como energia é potência vezes tempo. Então, uma energia de 22 kWh com um carregador com uma potência de 4,4 watt, quanto tempo ele gastaria? Então, 22 dividido por 4,4, ele gastaria 5 horas para carregar o seu carro. Então, essa é a crítica que o exercício faz de um tempo grande, né? Percorreu só 110 km, mas levaria 5 horas para fazer a recarga. E uma outra questão aqui, muito simplesinha, já caiu também no Enem. Buscando conhecer as informações técnicas de um ferro elétrico para avaliar o consumo de energia, o estudante identifica algumas informações desse eletrodoméstico. 115 VCA, 720 watt. Sabe-se que esse aparelho é utilizado em média 30 minutos por dia, durante 30 dias. Aí alguém pode chegar e falar, mas o que é esse VCA? Na verdade, isso aqui é 115 volts de corrente alternada, que é a corrente que nós encontramos nas nossas casas. Então é apenas uma DDP.
e ele deu a potência de 750 watts. E o exercício quer saber, né, o consumo usando 30 minutos. O que é 30 minutos? Esse aqui a gente nem precisa de regra de 3, é 0,5 horas, durante 30 dias. Como energia é potência vezes tempo, esse VCA nem influenciaria no seu exercício. Então, a energia será os 750 watts, funcionando meia hora por dia durante 30 dias. A energia, 750 vezes 0,5, que é 375, vezes 30, 11.250 watt-hora. Como ele pediu em quilowatt-hora, volta 3 casas com a vírgula, divide por 1.000, 11,25 kWh. Essa é a resposta esperada pelo exercício. Muito bem, pessoal. Essas foram as questões sobre potência e energia elétrica. Tá? Então, se liguem aí, em breve, novos vídeos com novas resoluções de exercícios. Até mais.